Muitas vezes, nós não acreditamos que nós somos capazes de superar determinadas situações, determinadas circunstâncias, determinados diagnósticos. Pelas nossas forças, a gente sabe que há limitações, mesmo que a gente se esforce, que a gente faça aquela superação dos limites, que a gente empregue uma força maior do que a gente está acostumado, que a gente utilize mais recursos do que a gente habitualmente usa, que a gente dê o nosso melhor, a gente ainda muitas vezes não consegue alcançar aquilo que precisa ser alcançado. E a gente sabe que quando chega nesse ponto, quando não há mais o que se superar, não há mais o que se alcançar, então a gente sabe que somente Deus é quem pode fazer. Não é que nós antes não confiávamos no Senhor, mas é que nós sabemos que o nosso limite foi alcançado, mas que dali para frente, se não for o Senhor, ninguém mais será capaz de fazer. Quero ler um texto com você, lá no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 6. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 6, quando Deus realiza uma grande transformação. Versículo 6 em diante, acompanhe comigo na sua Bíblia, já vão colocar aqui no telão também. A partir do versículo 6 diz assim: estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora, tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Porém, você guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais, ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, meu Deus e Pai, nós oramos neste momento, pedindo, meu Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, fala no mais profundo do nosso ser, que nós possamos estar com os nossos corações abertos, Pai, receptivos à Tua poderosa palavra, a essa semente maravilhosa, que ela venha a ser plantada no nosso coração, e que ela, meu Deus, venha a brotar e crescer, ó Pai, e dar grandes frutos. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos a Ti e Te bendizemos. Amém. Diga amém, igreja. Você pode se assentar. Graças a Deus. Irmãos, o texto da palavra que foi lida aqui é um texto conhecido a respeito do início do ministério de Jesus na terra. Quando Jesus foi convidado para ir a uma festa de casamento, e ele era uma pessoa da sociedade, ele era convidado, e ele ia nas festas. Às vezes, a gente vê cristãos, que convertidos, é claro, que não vão numa festa de casamento, que não vão numa festa de aniversário, que não saem para ir numa lanchonete, que não levam a família para comer uma pizza, porque essas coisas agora não fazem mais parte da vida dele. Isso daí foi uma desculpa que inventaram há um tempo atrás, para dizer que cristão, o crente, era feio, chato, pobre e morava longe. Essa foi uma desculpa que inventaram para dizer que o crente era desse jeito, que a vida do crente era chata. Mas, irmãos, a vida do cristão, ela não precisa ser chata. O crente não é feio. Olha para a pessoa que está perto de você e fala assim: crente não é feio. E eu estou vendo isso aqui.
Fale a verdade. Crente não é feio, irmãos. Crente não mora longe. Crente não é pobre. Crente não é chato. Mas inventaram isso em algum momento. E aí os cristãos, em alguma parte da história, deixaram de ir até numa lanchonete para comer um lanche e tomar um refrigerante. Teve um tempo que a Coca-Cola foi proibida entre os cristãos, porque alguém virou o rótulo de ponta cabeça e dobrou de cá e dobrou de lá, e acharam uma palavra diabo no rótulo. Falei, meu Deus do céu, agora não pode tomar mais Coca-Cola. Olha só que coisa. E aí inventaram determinadas coisas, colocaram determinadas regras para a vida do crente que, se você for procurar na palavra de Deus, não estão lá. Mas eu não quero falar a respeito de regras hoje, não é isso. Mas eu quero falar a respeito do milagre, da transformação, daquilo que Jesus fez. Jesus foi com os seus discípulos, recém-convidados a andarem com Ele, a caminharem com Ele na vida cristã, que se iniciava ali, e eles estavam ali com Cristo, e naquela festa, o texto que nós lemos, é o resultado de uma preocupação que havia a partir do final do vinho. O vinho havia acabado, então, se o vinho tinha acabado, era fim de festa. Se o vinho tinha acabado, então a festa deveria se encerrar. Era assim o costume. Por quê? O vinho, ele simbolizava a alegria, a festa. Ah, pastor, mas não era bem vinho, era suco de uva. Não, era vinho. Agora, irmãos, eu não vou entrar no mérito. Isso não é aula de escola bíblica, mas sim uma mensagem de Deus. Mas tudo aquilo que afeta as nossas vidas tem que ser retirado dela. Entenda isso. Não há nenhuma liberação aqui. Mas, naquele momento, o vinho simbolizava a alegria. E a alegria havia acabado. Olha que coisa. O vinho havia acabado da festa. E então, Jesus, sendo convidado a ajudar, ele toma uma decisão ali. E fala que naquele lugar haviam seis potes, 6 vasilhas de pedra. Vasilhas de pedra, vasos de pedra, que eram usados para colocar água para a purificação. O que era a purificação? Quando alguém entrava na casa, lavava as mãos, aquela água era jogada nos pés, para que o convidado se sentisse bem. Eram essas as vasilhas que Jesus viu ali no canto, 6 vasilhas, e o texto diz que cada uma delas poderia conter 100 litros de água. Fala comigo, 100 litros. É bastante água, não é? É ou não é? A gente normalmente toma, num dia que a gente bebe bastante água, a gente toma 2 litros, 2 litros e pouquinho. Quem é que toma 2 litros de água por dia? Deixa eu baixar minha mão. Tem gente que toma, tem gente que não toma. É o meu caso, eu tomo um pouquinho mais de 1 litro, 1,5 litros. Se chegar a 2 é um dia diferente. Mas tem gente que bebe até mais do que isso. Agora, cada uma daquelas talhas, daqueles vasos de pedra, poderiam armazenar 100 litros. E Jesus dá uma ordem, fala para eles assim, para as pessoas, os servos da festa, ele fala, encham as vasilhas com água. Agora, irmãos, se o vinho era o fim da festa, para que eles iriam encher aquelas vasilhas que elas serviam de água para receber visita? Se as visitas iam embora, se as pessoas que estavam ali, os convidados, iriam sair, não iriam mais permanecer na festa, e nem, muito menos, chegariam pessoas novas, novos convidados, novos visitantes para aquele lugar. Mas mesmo assim, aquelas pessoas ouviram Jesus e encheram as 6 vasilhas. Eu não sei, talvez eles pensaram, olha, deve estar chegando um caminhão aí, que vai descarregar aqui o vinho, que vai trazer refrigerante, eu não sei, porque está mandando encher as 6 talhas de água, 600 litros de água, vai chegar muita gente, vai vir muita gente, já tem um monte de gente que entrou, agora vai vir mais um monte de gente, cadê o vinho? Que o vinho não chega? Se vai chegar um monte de convidado, eu imagino os servos ali preparando, carregando a água, porque não tinha uma torneira, uma mangueira para encher, não tinha nada disso, não tinha caixa d'água, irmãos, tinha que encher lá nos poços, buscar água no poço, encher as talhas, então não foi algo relâmpago.
E 600 litros de água, irmãos, não é rapidamente que se enche nem numa mangueira com água na sua casa. Então levou um bom tempo para encher aqueles vasos de pedra de água, 600 litros. Considerando que um balde tem lá seus 15 litros naquela época, era o máximo que carregava, você faça as contas, foi balde que não acabou mais, carregando para lá e para cá, enchendo, bastante trabalho, bastante empenho, bastante gente ali para encher aquelas vasilhas. Então, imagine comigo que não foi um momento muito rápido, não aconteceu rapidamente, foi um período longo de preparo, de busca, indo lá, tirando a água do poço, carregando, colocando nas vasilhas. Eu imagino que algum servo em algum momento tropeçou, derrubou um balde com água. Meu Deus, que desespero que esses negócios dessas vasilhas não enchem logo. Imagina isso comigo. Mas, assim que as vasilhas estavam cheias, Jesus, ele dá a ordem. Ele fala para eles pegarem um pouco daquela água e levar a pessoa que estava organizando a festa. Talvez na sua Bíblia, na sua versão, fale um termo chamado mestre-sala, que é o mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias levou a água ao mestre de cerimônias e serviu para ele. Mas, irmãos, as águas daquelas vasilhas não eram para beber, eram usadas para derramar nas mãos e nos pés dos visitantes. Não era uma vasilha apropriada para colocar água para se consumir. Mas os servos escutam Jesus. Irmãos, se fosse nós no nosso tempo, a gente pensaria que Jesus ia pregar uma peça para o mestre-sala, ia dar uma água para ele de um pote sujo, para ele tomar e todo mundo rir, brincar, trazer alegria para a festa, porque o mestre-sala caiu numa pegadinha. Mas eles obedecem Jesus, retiram um pouco daquela água, levam ao mestre-sala para ele tomar da água. E eu imagino que havia uma certa tensão no ar, porque observe o que o texto fala. O texto diz que os servos sabiam de onde estava vindo a água, mas o mestre-sala não sabia. O mestre de cerimônias não sabia de onde vinha a água, mas ele toma, e quando ele toma, ele fala a respeito de um vinho de qualidade excelente. Ele se surpreende, porque o costume qual era? Servia-se o melhor vinho, e depois servia o vinho ruim, de segunda, de terceira, de quinta categoria. Por quê? Já tinha todo mundo bebido, não sentia mais cheiro, não sentia mais gosto, tomava o que viesse, então ele se surpreende, ele fala, olha, não é o costume, normalmente se serve o melhor vinho, e depois se serve o vinho porqueira, mas eu estou vendo aqui que vocês reservaram o melhor vinho para o final da festa, isso é diferente. Então, Jesus, ele transforma aquela água num vinho de qualidade excelente, que ele é apreciado por aquele homem. O Senhor, ele transforma tudo, irmãos, tudo o que você possa imaginar, quando vai nas mãos de Jesus, quando cai na responsabilidade de Jesus, ele pode transformar. Fala comigo, Jesus pode transformar. Ele pode. Eu estava há um tempo atrás estudando a respeito da transformação da água para o vinho. Qual o processo é necessário para que isso aconteça? E na nossa cabeça a gente sabe que não há uma possibilidade. Não é assim, irmãos? Nós sabemos, a água é uma composição ali pura, e o vinho vem de uma fruta, a uva. Então se esmaga a uva, colhe lá o suco da uva, deixa lá fermentando o suco da uva, depois de um tempo se torna o vinho, simplificando. É um processo. Mas eu estava vendo um estudo a respeito de cientistas falando sobre essa transformação, se ela seria possível. E aí os cientistas falam que teria que entrar nas moléculas da água, mudar a questão da molécula,
E eu não entendo muito disso, irmãos, mas era um processo subatômico, um negócio assim, absurdo, que levaria muito tempo para se fazer, com equipamentos absurdos, para transformar a molécula da água, para que em algum momento ela virasse vinho. Mas o processo, irmãos, é algo totalmente artificial, absurdamente estranho, e que com certeza não chegaria num vinho de qualidade, chegaria em qualquer coisa entre vinagre e alguma coisa estragada. Então seria um processo que levaria muito tempo, quimicamente falando, fisicamente falando. Mas Jesus, ele manda encher as talhas, manda servir, e quando chega lá, toma, é vinho, e um vinho de excelente qualidade. Então, nós podemos entender, para a gente poder fazer um estudo rápido, que essa transformação não foi algo humanamente possível. Não foi algo que pegou um pozinho lá de um suquinho que comprou no mercado, jogou, fez lá um negócio de qualquer jeito, transformou uma água com um pó de alguma coisa. Não tinha, não existia, e nem hoje existe. Então, simplesmente foi algo fora do nosso natural. Fala comigo, foi algo sobrenatural. E algo sobrenatural é um milagre. É um milagre. Algo que está fora da nossa natureza é milagre. É intervenção divina. E o milagre, irmãos, ele não precisa de... Eu não preciso explicar o milagre. O milagre, ele precisa de fé. Eu poderia tentar explicar aqui cientificamente essa possibilidade que não existe. Como os cientistas tentaram construir um cenário em que talvez isso fosse possível. Mas é impossível. Então, aquilo que a nossa cabeça não é capaz de pensar, aquilo que os maiores estudiosos do mundo não conseguem explicar, só tem uma definição que os próprios cientistas, os médicos, todos que trabalham em qualquer área, quando vem algo inexplicável, eles falam que é uma intervenção divina. Milagre, fala comigo, milagre. E é isso que Deus faz, milagre. Ele não é especialista em mistura, ele não é especialista em alquimia, em transformações terrenas, ele é especialista em milagres. Deus é especializado em fazer o impossível. O Senhor, Ele pode fazer as coisas do jeito dEle, da maneira dEle, na hora dEle, usando meios que não são os comuns, usando as vasilhas que não eram as adequadas, usando os meios que Ele quer usar para fazer uma grande transformação. E aqui a gente está falando de uma água transformada em vinho. Lá em Romanos 4, dentro de Romanos 4, Romanos capítulo 4, você vai ler lá uma frase que diz que Deus traz à existência, Deus chama à existência aquilo que não existe. Como que eu posso chamar algo que não existe? Pensa comigo. Casa existe, eu consigo chamar o nome de casa. Cadeira existe, carro existe, família existe, mas Deus, Ele chama à existência aquilo que não existe. Então Ele faz do nada algo existir. Ele cria algo do nada. Mas Jesus usou água só para mostrar para as pessoas que era possível, só para fazer algo extraordinário. Mas o objetivo disso está no próprio texto. Diz que os discípulos dele, quando viram isso, creram que ele era o Messias. O primeiro milagre de Jesus não foi apenas para alegrar uma festa, para deixar os noivos felizes, os convidados satisfeitos, o mestre Salas impressionado, não. O primeiro milagre foi para que os discípulos que ele havia chamado crescem que ele era o Messias. Deus, ele faz as coisas na hora dele, do jeito dele, e muitas vezes a gente não compreende, a gente não encontra os porquês, mas Deus faz. Fala comigo, Deus faz. Deus faz.
Ele é capaz de transformar a nossa vida, Ele é capaz de curar as enfermidades, Ele é capaz de arrancar as dores, Ele é capaz de fazer qualquer coisa acontecer. Irmãos, um dia, numa grande reunião da nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, um pregador estava no altar pregando a palavra de Deus, usado com um ministério de curas, de manifestações de milagres, de manifestações de maravilhas. E ele chamou as pessoas que ali elas tinham um problema de obesidade. A obesidade, irmãos, ela atinge muitas pessoas, mas não eram pessoas que eram gordinhas apenas porque tomavam muito refrigerante, porque comiam muito doce, muita massa. Não era isso, era problema de obesidade, pessoas muito acima do peso, que tinham problemas clínicos, atestado pelo médico, que era de difícil tratamento. E ele chama as pessoas, irmãos, para vir à frente. Era uma reunião com cerca de 3.500 pessoas, na nossa igreja, lá no sul. E as pessoas foram à frente. E ele explicou, ele falou: eu não sei se todos conhecem o meu ministério, mas Deus me usa com um ministério de maravilhas. Deus faz acontecer maravilhas, milagres extraordinários. E naquela hora ele fez um desafio. Ele falou assim: quem crê que Deus pode transformar o seu corpo, que Deus pode mudar a sua história? E um monte de pessoas que estavam ali, a maioria eram pastores, creram. Ele falou: então eu vou orar e vou pedir para Deus fazer você emagrecer. Você que tem problema de saúde, você vai emagrecer. E todos acreditaram. E aí ele falou: então eu vou orar por vocês, mas eu vou fazer um alerta: segurem as calças de vocês, para ninguém passar vergonha. Irmãos, isso foi testemunhado por milhares de pessoas. Então ele começa a orar, e as pessoas ali acharam que ele ia gritar, pular, falar: Senhor, faz! E não, ele simplesmente falou: Senhor, estão aqui homens e mulheres que sofrem com problemas de saúde, te servem, fazem a obra. Senhor, eu peço que o Senhor opere maravilhas nesta hora, e que toda obesidade, todo problema de saúde bata em retirada agora, em nome de Jesus. Simples assim, talvez ainda mais simples do que eu falei agora. E simplesmente começaram os gritos de um lado e de outro, mas não eram gritos de terror, eram gritos de pessoas saltando, pulando de alegria e segurando as suas calças enormes. Pastor, fala onde está esse homem que eu vou lá, que eu preciso perder uns 10, 12, 15, 20 quilos. Não é assim, irmãos? Teve gente lá que perdeu 60 quilos. Pastor, eu não acredito. E aí eu vou te contar algo. O milagre não precisa ser explicado. O milagre só precisa de fé. Só fé. E às vezes parece que as coisas extraordinárias que nós vemos, que nós testificamos, parece que está tão distante da gente, tão longe de nós, que talvez a gente nem acredite que possa acontecer na nossa vida. Nós vimos tantos milagres sendo testemunhados nesse altar, irmãos. Uma mulher que estava aqui, que eu estava em viagem, o Zé, viu um dia ela chorando, aqui na igreja. O Zé é nosso diácono, diretor de patrimônio. O que está acontecendo, irmã? Posso fazer alguma coisa? É porque eu estou com câncer, e assim assado, um câncer de pele. Falou: posso orar pela senhora? Vou ungir a senhora, posso orar? Pode. Orou, ungiu. Voltou no médico, estava lá com o diagnóstico. Voltou no médico. Quando foi visitar a médica, se eu não me engano, a médica falou: para de chorar. Não sei por que você está chorando. Deu aqui no laudo que você não tem mais nada. Você está curada. O que você fez? Não fiz nada, só chorei.
Nós vimos outro testemunho aqui de uma outra mulher, afastada do trabalho há meses, com câncer no útero. A mãe havia morrido disso. Se eu não me engano, uma tia também havia morrido disso. Então, quando veio o diagnóstico, ela ficou desesperada. A igreja entrou em oração, Uniora orando, campanha. Depois ela trouxe os laudos, o laudo do câncer, e o laudo de que ela não precisava fazer nenhuma quimioterapia, nenhuma radioterapia, porque Deus havia removido aquele câncer dela. Curas extraordinárias. Não sei se você está escutando, mas tem um menino batendo com a baqueta no banco. Não estou chamando a atenção, glória a Deus que ele está batendo com as baquetinhas no banco. Os pais não podiam ter filhos. Olha lá, ó. Olha o filho que não podia existir. Irmãos, os milagres acontecem. O Deus da Bíblia é o Deus das nossas vidas. É o Senhor que pode fazer. Ele transforma todas as coisas. Fala comigo, o Senhor transforma todas as coisas. Lá no Salmo 103 diz que Ele cura todas as enfermidades. Não está dizendo que Ele cura uma ou outra, está dizendo que Ele cura todas. Todas as enfermidades, Ele não deixa nenhuma para trás. Nenhuma. Então o que precisa? Deixar a explicação de lado, deixar a explicação para trás e ter fé, adicionar fé ao seu coração, crer que o Senhor faz. Não é que Ele pode fazer, é crer que Ele faz. Deus, Ele pega o nada, e a palavra de Deus diz que Ele multiplica o nada e faz uma coisa grande, extraordinária. Ele faz centenas de nada. E aí, se a gente for para matemática, se eu multiplicar 1 vezes 0, quem sabe fazer conta sabe, 1 vezes 0 é 0. Se eu multiplicar 10 por 0, vai dar 0. Se eu multiplicar 1000 por 0, vai dar 0. Mas Deus, Ele pega o nada e Ele multiplica isso. Então Ele, do nada, Ele chama algo à existência. Da impossibilidade, Deus transforma em possibilidade. O meu pai já é falecido. Faleceu em 2013. Faz tempo. Mas lá no ano 2000, entre 99 e 2000, meu pai foi acometido de câncer. Um câncer maligno no intestino. O médico fez o exame e ele falou: olha, seu Roberto, o câncer do senhor é totalmente agressivo, ele está evoluído num nível assim absurdo. A barriga do meu pai tinha ficado desse tamanho. O meu pai não conseguia comer uma colher de arroz, porque o estômago dele estava prensado de uma forma tão grande, que uma colherzinha de arroz enchia o estômago dele. Para respirar era difícil. E meu pai foi internado às pressas, com um diagnóstico terrível. E o médico falou: seu Roberto, seu intestino vai explodir, e o senhor não tem meia hora de vida. Meia hora de vida. O senhor precisa entrar na sala de cirurgia agora. E meu pai foi para a sala de cirurgia a contragosto. Meu pai queria fugir do hospital de Avental para tomar remédio em casa, mas o médico falou: o senhor não vai conseguir andar na rua, o senhor vai morrer na rua. Meu pai foi para a sala de cirurgia, fez a cirurgia, tirou um pedaço do intestino. Foi um absurdo. Meu pai ficou pesando 45 quilos. 45 quilos. Meu pai estava com mais de 100, ficou pesando 45. Um diagnóstico de um câncer terminal. E aí, nas orações, a igreja orando. Uma missionária numa igrejinha, numa cidade distante, pequenininha, chegou o nome do meu pai lá naquela igreja. Deus usou aquela mulher, que já é falecida também, mas usou a vida dela, para ela ir lá no hospital. Ela falou: eu preciso ir lá orar pelo seu Roberto, porque Deus mandou eu ir lá orar por ele, porque Deus está transformando a vida dele.
Nós fomos buscar aquela mulher, uma senhora simples de tudo, irmãos, numa igrejinha que tinha meia dúzia de gente lá dentro, uma portinha pequena. Deus não mede tamanho de igreja, irmãos. Aquela mulher foi, pegou na mão do meu pai, orou com ele. E antes de eu ir buscar essa mulher para orar lá, meu pai fez um xixi que tinha cor de Coca-Cola. A doença era tão grave que estava tudo morrendo dentro dele. Ela orou, fez uma oração simples, falou algumas coisas para o meu pai, levei ela de volta, voltei, meu pai pediu para fazer xixi de novo, trouxe o negócio lá para ele fazer xixi. Quando ele fez xixi, saiu limpinho. Limpinho. Quando meu pai viu aquilo, ele falou: eu estou curado. Deus deu para o meu pai mais 14 anos de vida. De 1999 a 2013, meu pai viveu o que estava decretado pelos médicos para 30 minutos de vida, viraram 14 anos de vida. Deus acrescentou vida, Deus transformou o que era morte em vida. Deus transformou um câncer, um diagnóstico de nada, radioterapia, quimioterapia, tudo agendado, tudo cancelado, porque ele saiu daquele hospital curado. O nome do Senhor foi declarado naquele lugar. Deus transforma. Fala comigo: Deus transforma. Jesus, ele pegou algo inodoro, incolor, insípido, que não tem cheiro, inodoro, insípido, que não tem sabor, incolor, não tem cor. A água, você bebe a água, você sabe quando é uma água pura, não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor de nada. É uma água deliciosa, porque você não sente sabor. Mas quando você sente cheiro, quando você vê cor, quando você sente sabor, opa, tem alguma coisa errada nessa água. Não é assim, irmãos? Mas Jesus pegou algo que não tinha cor, sem sabor, sem cheiro, e transformou em algo novo. Num vinho, um vinho de excelência, um vinho que foi elogiado, mas para que os seus discípulos crescem, algo novo. Jesus fez o novo de Deus naquela casa, e o Senhor vai fazer o novo de Deus na sua vida. O Senhor vai transformar a água hoje. O Senhor vai transformar a sua vida hoje.